havia uma regra só para você poder entrar no átrio. No átrio, não estamos nem falando do santo e do santíssimo. No átrio tinha uma regra. Você tinha que ter algo para poder entrar ali. Se você entrasse sem este algo, você era apedrejado imediatamente e morto. O que era esse algo? O que era? O cordeiro, certo? Sem o cordeiro você não podia entrar, nem no átrio. Por que isso? Lembre-se que tudo aquilo era uma figura, tudo aquilo era um exemplo para nós. O cordeiro tinha algum poder? Um cordeirinho tinha poder para? Não. Quem o cordeiro representava? Cristo. Então, aquela ali era uma exemplificação do próprio céu, certo? Quem tem o cordeiro tem a vida. Quem não tem o cordeiro não tem a vida. Quem tem o filho tem a vida, quem não tem o filho não tem a vida. Então, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, certo? João Batista ali estava mostrando claramente, ó, esse representa todos aqueles cordeirinhos ali que morrem. Então, essa lição era uma lição bastante simples. Você vinha, tivesse o cordeiro, tem Cristo, entra no céu. Não tem Cristo, não entra no céu. Simples assim a lição, né? Então, no final das contas, a salvação não é o que você faz ou deixa de fazer. A salvação é se você tem ou não tem alguém. Se a salvação é o que você faz ou deixa de fazer, o ladrão podia ter sido salvo? Claro que não. Ué, tudo que ele fez foi crime o tempo todo. Então estava ali para morrer. O que ele fez, né, nos últimos minutos de vida dele? Aceitou a Cristo. Não é isso? Mas na 1/10 hora, estava ali raspando, a porta fechando para ele, ele entrou. Por quê? Confessou a Cristo. Sim ou não? Sim. E o que Cristo disse? Aqueles que me confessarem na terra, eu os confessarei diante do meu Pai que está no céu. O ladrão confessou ele. O que ele vai fazer quando o nome do ladrão for chamado no céu? O que ele vai fazer? Vai o quê? Vai advogar em face dele. E olha que houve crime ali. O sujeito morreu na cruz. Esse merecia estar ali. Tanto que ele diz, ó, nós merecemos estar aqui, mas esse aí que mal fez. Não fez nada. Então ele confessou a Cristo, né, diante de todo mundo. Imagina. Pare para tentar imaginar por um momento essa cena. Tente por um momento imaginar. Cheio de pastores ali, padres, cheio de religiosos, todos ali, certo? O céu observando, os anjos observando, e um ladrão confessou Jesus. Não houve um pastor ali para confessar Cristo, gente. Nenhum. Mas Jesus veio a essa terra. Quantos pastores ele chamou para discípulo? Nenhum. Então, aparentemente, né, você acha que nós, quando falamos o que falamos, falamos de graça? Não, é o que está escrito. E para piorar ainda mais, Jesus disse, vocês percorrem o céu e a terra atrás de um prosélito. Falando para os pastores da época. Vocês correm o céu e a terra atrás de um crente. E quando vocês acham, vocês o transformam 2 vezes mais filho do inferno do que antes. Pare para pensar como isso é pesado. Na época, Jesus não pôde chamar nenhum pastor. Sabem por quê? Porque as escolas de teologia estavam completamente o quê? Corrompidas. Corrompidas. Não dava para chamar nenhum. Ou vocês acham que ele não queria ter chamado um pastor? Por isso diz, veio para os que eram seus e os seus não o receberam. Mas ele não pôde. Porque eles estavam tão corrompidos que ele teria, quem sabe, um trabalho mais do que dobrado para poder mostrar a verdade para eles. Por quê? Porque eles eram copos cheios. Copo cheio não dá para pôr mais nada. Então ele tinha que buscar gente que era como um copo vazio para poder encher com a água viva do céu, né? Isso fala para a gente alguma coisa nos dias de hoje ou será que é só para aquele tempo? Mesma coisa. Não, é só olhar. Veja, naquela época ele não pôde chamar nenhum. Só que ele disse, porventura quando vier o Filho do Homem achará fé na terra? Veja, vai ser muito pior. Foi o que Jesus estava dizendo ali, ó, hoje tá feio, agora tá, mas vai ser pior.
Ele não falou, porventura, tem fé na terra hoje. Ele disse, porventura, quando vier o Filho do Homem, haverá fé na terra? Então a situação, com certeza, hoje é muito pior. A questão é que o inimigo melhorou seu engano. Então a pessoa, né, o pastor hoje, ele se apresenta como cristão, e aí você, aleluia, glória, aleluia para o pastor, mas vai ver se o que ele está falando é verdade. Por que os bereanos eram mais nobres que os tessalonicenses? Aceitavam de bom grado. Escutavam e iam ver se é assim. Então, se vocês querem ser bons bereanos, vocês têm que ver se o que eu estou falando é isso. Veja, Paulo estava pregando para eles, e eles iam ver, peraí, quem que é esse Paulo aí? Vamos ver se ele está. Não é porque é Paulo que, né? É bem assim que funciona. Não, mas quem falou foi o Silas Malafaia. Pode parar. Não, aí esse aí sabe. Sabe? Cuidado. Não, quem falou foi o Edir Macedo. Quem falou foi... Eu asseguro a vocês, mas sem medo de errar. São os piores. São os piores. Por que são os piores? Porque, claro, tem muito poder de engano, né? Constantemente você vê ele citar um texto bíblico. Você já viu ele citar um texto do Apocalipse, por exemplo? E explicar? Eu acho que ele nem entende dele. Eu nunca vi. O que vai é, ele procura lá um texto que fala, né, de que o homem, quando aceita a Deus, né, ele tem riquezas, é esses que eles vão apresentar o tempo todo. Será que é só isso que a Bíblia tem? E nós vamos ver que é o contrário, né? Então, Romanos 4, falando de Abraão, né? Romanos 4, a partir do versículo 12, né? Diz, vamos pegar o 11 para pegar o contexto, né? Então, falando de Abraão, diz, e recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada. Diz que Abraão recebeu o sinal da circuncisão. Então, veja, se uma pessoa é circuncidada, né? Então, a pessoa é circuncidada. Essa pessoa que é circuncidada hoje, do qual a circuncisão era um exemplo, certo? Se esta pessoa é hoje circuncidada, ou leiam hoje, batizada, ela tem que ter o sinal, correto? Abraão aceitou a Cristo, certo? Quando ele aceita a Cristo, lhe é dado um sinal. Quando você aceita a Cristo hoje, você tem um sinal. Esse sinal não diz que você é cristão. Não. Esse sinal faz o quê? Vamos ver se vocês conseguem entender. Vamos lá. Quando você se batiza hoje, e o batismo é verdadeiro, você tem um sinal do seu batismo. É um sinal que demonstra verdadeiramente que você pertence ao povo de Deus. Sábado. Sábado. Mas por que sábado? Você está chutando. Você está chutando. De onde é que você tirou isso? De onde é que você tirou que o sábado é um sinal? Os mandamentos, Ah, em bom. Gênesis. Está escrito. Essa é a resposta. Não, o pastor vai olhar para você e vai dizer, você é maluca? De onde é que você tirou essa loucura? Qual que é a nossa resposta? Está escrito. Está escrito, pastor. Está escrito. Não, mas como? Está escrito. Ponto final. Tem que encerrar a confusão. Aceita ou não. Está escrito. Sábado. Sinal eterno entre Deus e o seu povo. Acabou. É o sinal. Quem foi que determinou esse sinal? Foi o Rogério? Quem determinou esse sinal? Deus. Deus. E creia você ou não. É o sinal de proteção teu. É um sinal de proteção. Vejam, tudo no passado era uma simbologia. Tudo. Só você ler 1 Coríntios. Por isso eu digo, né, nós precisamos aprender a ver as regras que a Bíblia impõe para nós. Não é o que eu acho. Não, mas eu acho nada. Está escrito. E o que está escrito sobre o que estamos falando também? Né? 1 Coríntios. O que diz lá em 1 Coríntios 11, 10? Né? Não precisa ir lá. Vamos só prestar atenção que a gente sabe que está escrito, pode depois conferir como bom bereano sem problema nenhum. A gente não tem problema com isso. Né?
diz que tudo aquilo lhe sobreveio como figuras. Né? Então toda aquela caminhada do povo que saiu do Egito para a Canaã terrestre é um exemplo para todos nós que saímos da Babilônia espiritual, do Egito espiritual e rumamos a Canaã celestial. Tá bem? Tudo aquilo era um exemplo. E um dos exemplos foi, para sair do Egito, era preciso, e para ser protegido, vejam bem, proteção, por isso digo que o sábado é um sinal de proteção, para que fosse protegido, o que o sujeito tinha que fazer nas portas? Passar o sangue do cordeiro. Isso era um sinal de proteção. Correto? Cristo veio e já morreu pelo ser humano. Precisa botar sangue de cordeiro na porta? Não. Por que não? Porque ele já morreu. Então toda a simbologia que reflete o que vinha a ser a respeito do cordeiro passou. Simbologia, não os exemplos. Vamos prestar bem atenção na diferença. O que é a simbologia? O que é o exemplo? A simbologia é tudo aquilo que prefigurava Cristo. Então eu preciso matar cordeiro? Por que não? Porque o cordeiro já morreu. Agora, as lições que contém o santuário são válidas ou não? Ótimo, claro, nós acabamos de ver. Por que se apedrejava quem não tivesse o cordeiro? Mostrando que quem não tem Cristo não entra no céu. Então veja que a lição contida, os exemplos contidos permanecem. O que se perde, que não tem mais valor, é a cerimônia e a simbologia, né, que deixou agora, né, aquilo que era o antítipo e encontrou o tipo. Tá bem? Então, nós vemos nessas lições, por exemplo, que tudo isso tem algo a nos ensinar. Tudo o que era lá. Então nós agora rumamos a Nova Jerusalém. E nós precisamos de proteção, ou não? Sim. Qual é o sinal desta proteção? O sábado. Então, o sinal do batismo, aquilo que prova verdadeiramente que o meu batismo é um batismo que me fez e me faz pertencer ao povo de Deus, é o sábado. E quem é que coloca esse sinal sobre nós? Deus. Dá para ver? Não. Eu não estou olhando na tua testa sábado, não estou olhando a testa de ninguém ao sábado. Certo? Mas exatamente assim era o sinal. O sinal era para ser colocado na testeira da porta. Que é exatamente o sinal de entendimento. Esse é o sinal. Então você chega e diz assim, você guarda o sábado? Não, eu não. Ele pode até ser um cristão. O batismo dele pode até ser válido. Pode, porque Deus é que sabe. Deus é que conhece o coração dele. Deus é que sabe se ele foi se batizar para cumprir meta de batismo. O pastor tinha que batizar 80 naquele mês. Então, gente, vamos por aí, pega aí, traz o que vocês acharem aqui, vamos jogar na água. Isso não vale um centavo para Deus. Mas Deus conhece o coração. No meio daqueles 80 pode ter 2, 3, 4, 10, entende? Que foram na sua sinceridade. E aí a gente não julga. Mas eles não têm o sinal. Certo? Não tem o sinal. Tá bem? Ficou claro isso? Sim. Veja bem, não é porque ele não tem o sinal que o batismo dele não é válido. Não é isso. Vamos deixar isso muito claro. Porque Deus conhece o coração. Agora, se tem o sinal, é a certeza de que o batismo é válido. Vamos colocar de outra forma para ficar ainda mais claro. Bem didático, né? Deus é amor, sim ou não? Sim. Certeza? Sim. Por quê? Por quê? Porque Deus é o único filho. Então, Deus é amor. Vamos lá. Se ele nunca tivesse dado o filho dele para morrer na cruz do Calvário, ele seria amor mesmo assim? Sim. Sim, ótimo. Claro que ele seria. Mas como ele deu, ficou o quê? Provado que ele verdadeiramente é amor. Deus prova o seu amor para conosco em que deu o seu único filho para morrer por nós. Entendem? Senão, é como se nós disséssemos assim, então, tudo bem, eu acredito em Deus, porque Deus não mente. Se ele fala que é amor, ele é amor. Mas ele provou que é. É diferente, né?
É como se Deus dissesse, olha, você não tem desculpa, eu provei para você, eu não estou falando só. Se eu apenas falasse, você ainda talvez tivesse alguma desculpa, ainda que não teria, porque ele já provou por outros caminhos que ele é amor, mas ainda teria uma chance, né, de dizer, ó, mas não, ele prova. Então nós provamos que fazemos parte do povo de Deus se temos o sinal. Tá bem até aqui? Muito bem, é por isso que não pode confundir. O diabo, diz a palavra de Deus, que nós não podemos nos desviar nem para... Nem para... O que é se desviar para a direita? Como é que você se desvia para a direita? Você se desvia para o lado certo. Só que você vai além do que devia ir. Vamos ver? Vamos ver um exemplo? Sempre é bom ter exemplo, que aí você não erra. Os fariseus falavam que tinha que guardar o sábado, sim ou não? Sim. Sim, mas o que eles faziam? Não guardava. Vamos lá. Limite de coisas. Ótimo. O problema é que eles se desviavam para a direita. Eles não diziam que não era para guardar o sábado. Você se desvia para a esquerda quando você diz não é para guardar o sábado. Todos os dias são iguais. Isso é desvio para a esquerda. Certo? Que é o lado do inimigo. Correto? E a direita é quando você extrapola além daquilo que lhe foi pedido. Por exemplo, o sábado é um dia para ser guardado. Certo? Sim. Eu guardo o sábado, vocês guardam o sábado. Eu venho visitar a Célia e o Butina, chego aqui, a Célia está lá lavando a louça no sábado. Eu olho para a Célia e digo, bonito, né, dona Célia? Assim que você guarda o sábado, lavando louça no sábado. Isso é um desvio para a direita. Por quê? Porque, veja bem, ela é quem sabe porque está lavando a louça. Se ela acredita que tem que lavar para deixar a casa limpinha para o sábado, amém. Tem gente, talvez a Raquel preferisse dizer, não, eu vou deixar a louça, eu não preciso lavar agora. Eu vou cobrir com um pano aqui, vou deixar aqui, tá tudo bem, não incomoda ninguém, né? Lembre-se que a casa de um cristão é uma casa asseada também. Ah, Rogério, mas como é que a casa de um cristão é uma casa asseada? Olha o nosso exemplo, Jesus. Você já parou para imaginar Jesus ressuscitando e dobrando o lençol da ressurreição? Você acha que aquilo ali foi para quê? Mostra que ele era um cristão de verdade, organizado, caprichoso, né? E é um exemplo para nós. Eu fico imaginando eu lá dormindo, tal, morto, né? Como Lázaro, tal. Daqui a pouco, mas eu nem lembro que existe lençol, gente. Eu vou lembrar que tem um lençol. Mas Jesus é perfeito, né? O lençol tava, diz a Bíblia, estava o lençol dobrado ali. Estava jogado de qualquer jeito. Então, né? Então, volto a esse ponto, né? Cada um sabe e deve fazer segundo o seu coração. Como diz a Bíblia, aquele que faz, faz para Deus. E aquele que não faz, faz para Deus. Quando é um cristão. Então eu não tenho direito de chegar e botar o dedo. E eles extrapolaram tanto que eles diziam o seguinte, no sábado você não pode dar mais do que 1000 passos. Se desse mais que 1000 passos, estava morto. Com a água. Com a água, né? Vós coais, o mosquito engole um camelo. Né? E um outro exemplo, parem para pensar onde eles chegaram, que absurdo. Jesus disse que o sábado foi feito para o homem, então o sábado foi feito para nós, para o nosso descanso, para o nosso deleite, para a nossa alegria, ok? Agora veja bem, o sujeito paralítico, 38 anos, paralítico, Jesus no sábado vai e cura ele, diz assim, ó, toma teu leite e vai para tua casa. Ele pegou o leite, imagina, você... faceiro, foi pulando, né, com aquele leite nas costas, vou para casa ligeiro contar para minha família que eu estou curado. Imagina a alegria desse homem. O fariseu olhou e viu o que só? O fariseu reconheceu ele, que ele estava sempre no pórtico, sabia que ele era paralítico. Se fosse no mínimo um cristão, de nossa, que felicidade, rapaz, você está curado, que maravilha, hein? Ficaria feliz por ele, né? Porém, né? Você não sabe que não é lícito levar o leite no sábado? Para pensar onde eles chegaram. Então esse é o desvio para a direita, né? Que é o risco que nós podemos correr. E o risco para a esquerda, né? É aquele que a gente já sabe, a esmagadora maioria dos que se dizem cristãos, infelizmente, hoje está, né? Não, todos os dias são iguais, não, o dia é o domingo, qualquer dia vale menos, né, o sábado. Né? Curioso, né? Bom, 13. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo
não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Como é que foi feita a promessa então a Abraão? Pela lei ou pela fé? Pela fé, claro. A guarda do sábado e a guarda de qualquer mandamento de Deus é o resultado da fé. Certo? É o resultado da fé. Guardar a lei de Deus não vai aumentar a minha fé. O que é que aumenta a minha fé? A fé vem pelo ouvir e pelo ouvir a palavra de Deus. A prática vai apenas demonstrar que a minha fé é real. Como é que eu vejo que a Raquel, por exemplo, é uma cristã? Um exemplo, né? Agora sai lá na TV que a Raquel foi pega assaltando um banco. E é verdade, ela estava assaltando o banco. Isso é uma cristã? Não. Não. Um cristão não rouba. Certo? Isso ensina algo para a gente sobre o que está acontecendo no nosso país hoje. Né? O cristão não rouba. E bate no peito e ainda falando que é cristão. Né? Então, a gente tem que aprender a ser governado por princípios. Princípio, não é pessoa, não. Princípio. Espera aí, esse candidato, qual é o princípio que ele defende? Ah, eu defendo os princípios e valores cristãos. Amém. Esse é o nosso povo. Porque senão, você vai botar gente lá que vai te perseguir amanhã. Pode escrever, não precisa ter a menor... Ou é governado por Deus ou é pelo diabo. E como é que você sabe que a pessoa é governada por Deus? Pela lei. Pela lei que você sabe que é governado. Ora, o país, como é que você sabe que é um cidadão brasileiro livre? Somente se você procura guardar as leis que regem o país. Senão, não tem jeito. Né? Então, pela fé. 14. Pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Como é que vocês explicariam isso aqui? Está dizendo aqui, ó, que se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Afinal de contas, é para guardar a lei ou não é para guardar? Que diz aqui que os que são da lei não são os herdeiros. E agora? Eu quero ser herdeiro, creio que vocês também. Mas aqui está dizendo que os que são da lei, o quê? Olha só, se os que são da lei são herdeiros, a fé é vã e a promessa foi aniquilada. Como é que alguém explicaria isso? Parece uma contradição, não parece? Querem se justificar pela... Ah, ótimo. Esse é o ponto. Não é se os que obedecem à lei, não. É os que querem se sentir justificados pela lei. Entende? Esses, a fé é anulada. Por quê? O que vale a fé? O que é a fé? A fé é a firme convicção das coisas que se esperam, a certeza daquilo que não se vê. Então, eu sei que não mereço, porque a fé né, é a mão que agarra a graça, o favor imerecido. Mas eu agora digo, não, eu sou um guardador do sábado, eu estou no céu. Isso está dizendo o quê? Que eu me julgo salvo pela lei. Entenderam essa questão ou não? Está confuso? Sejam francos, porque se não entendeu a gente volta para ficar bem claro, tá? Aqui ele está colocando isso, não é que quem guarda a lei não é herdeiro. Está colocando que quem tenta se justificar pela lei, esse está fora da promessa. Sim. Tá bem? Porque senão não é promessa. Eu chego aqui e digo para o Valdinei, se você vier no estudo com a gente, eu vou te dar uma Bíblia. Certo? Ora, se ele vem no estudo e eu der uma Bíblia para ele, eu estou dando a Bíblia ou eu estou pagando uma dívida com ele? Estou pagando uma dívida, porque eu prometi, se vier, dou. Então agora, no momento que ele veio, já não é mais fé. É uma dívida. Agora, eu não prometo nada e ele vem. E eu chego e dou a Bíblia para ele. Foi pela fé ou não foi? Foi, porque não devo nada para ele. Entendido? Entendi. Muito bem. Sigamos. 15. Porque a lei opera a ira, porque onde não há lei, também não há transgressão. Veja, claro, a lei opera o quê? Quando você quer se justificar pela lei, tem sentido Cristo na tua vida? Não.
Ora, se Cristo veio, morreu para te salvar, morreu no teu lugar, o sacrifício dele é em vão. Se eu acho que me justifico pela lei, não é? Eu simplesmente não preciso de Cristo, eu vou procurar guardar a lei e vou me salvar pela lei. E olha que muita gente tentou, né? Ninguém conseguiu. Então, esse é o aspecto. Agora, mas aí, veja que interessante. Alguém diria então nesse momento, mas então, estou vendo aqui que a lei não serve para nada. Não, calma, vamos ler, vamos ver. Paulo está tentando botar as coisas no seu devido lugar. Primeiro vamos deixar, não, eu queria falar da lei, não, negativo, não vamos falar de lei, vamos falar da justificação pela fé que você precisa aprender, se não aprendeu isso ainda. Que a pessoa quer atravessar a coisa, né? Ele quer mostrar que ele é capaz de fazer algo, quando na realidade primeiro ele tem que ser convencido de que ele não é capaz de fazer nada. Nada. O que a palavra de Deus fala sobre isso? Ela deixa claro que nós não somos capazes de fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal. Incapaz. O que é o incapaz? Incapaz. Não adianta. As pessoas dizem assim, o pior cego é aquele que não quer ver. Não existe isso. Cego é cego. Querendo ver, não querendo ver, ele não vê. Né? Ou tem como? O cara é cego. O sujeito é paralítico. Aí você vai dizer, não, o pior paralítico é aquele que tem perna e não anda. Não existe isso. Paralítico é paralítico. Infelizmente, ele não é capaz de andar. E é o que Paulo está falando. Vocês são incapazes de fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal. Incapazes. Quando eu digo, e aí eu estou ali ouvindo Paulo e digo, esse sujeito não sabe o que está falando. Acabei de vir lá de um curso de autoajuda e o cara é muito bom. O cara deu um curso lá muito bom. Falou, olhe no espelho, diga que você pode, que você pode, que você pode. É o diabo te falando. O diabo diz isso, não, você pode, vamos lá, você pode. Até o momento que você pode, que você trabalhou 10 anos, se matou, comprou um carro novo, no dia seguinte você foi lá na garagem roubar teu carro. Aí você vamos ver se você pode. Vamos ver o que você pode naquela hora. Você levantou feliz. Em 1 minuto, o que aconteceu? Acabou toda a felicidade. Acabou toda a felicidade, entrou em desespero. Absurdo. Por quê? Porque você não pode. Simplesmente não pode. Você não domina nem os teus próprios sentimentos. Né? Então, o apóstolo Paulo aqui, olha que interessante o que ele coloca, né? no final aqui, ó. 15. Porque a lei opera a ira. Porque onde não há lei, também não há transgressão. Agora ele mostra. Porque você perguntaria, mas então para que a lei? Está aqui o papel dela. Para que é a lei? O papel da lei é mostrar o que é pecado. O papel da lei é mostrar o que é transgressão. Por exemplo, o apóstolo Paulo mesmo diz, eu não conheceria a cobiça se a lei não me dissesse. Ué, por que a fé não falou para ele? Porque não é o papel da fé. Papel da fé é fazer com que você verdadeiramente se agarre às promessas que Deus te dá, certo? E o papel da lei é te mostrar o que é pecado, para que você não peque mais. Se você não souber o que é pecado, você vai pecar. E aí volta a pergunta de novo. O que é pecado, gente? O que é pecado? Mas se não tem mais lei, se nós estamos na graça hoje, o que não é o que a gente ouve? Sim ou não? Sim. Não é o que se ouve? Quando você fala para um pastor do sábado, o que ele te diz? Não, nós estamos na graça. Mas então não existe mais pecado. Parem para pensar como isso é grave. Não tem mais pecado, se a lei não tem mais. Vamos lá. Primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Não é o que diz a lei? Mas a lei não está mais em vigor, então você pode ter qualquer Deus, fique à vontade. Não farás para ti imagem. Não, mas o mandamento não está mais em vigor, pode fazer imagem à vontade. Não é isso? Se a lei não está em vigor, se você pegar todos os mandamentos aqui e citar, os 9, qualquer pessoa vai dizer amém. Mas chegou no sábado, é o problema. Porque é o ponto de transvergência. É o ponto do problema. Porque o diabo sabe. O diabo sabe. Ele conhece a Bíblia. O que Tiago diz sobre isso? Aquele que tropeçar em um só ponto da lei,
Tropeçou em todos. Tropeçou em todos. O diabo sabe, se você cair num, você caiu em tudo. Aí eles vão pegar e tirar tudo. Só tira um, pronto. É mais fácil. Mas os pastores, eles fazem a lei caiu, eles tiraram tudo. Não faz diferença, né? Na verdade, eles não entendem o que estão fazendo. Acredite, eles não entendem. Porque, veja bem, ao mesmo tempo que eles dizem que a lei não está em vigor, você fala para ele, pastor, mas por que não tem imagem aqui? E ele vai te responder. Hã? Mas eles arrumam um monte de Tudo argumento. bem, mas o que ele vai responder? Ele vai ter que dizer, não, porque a lei diz que não é para fazer. Também, peraí, você acabou de dizer que a lei não está em vigor? Eu já peguei. É isso mesmo. Claro, o argumento vem, a gente sabe, mas, né? Então, vejam que, no final das contas, eles nem sabem o que estão defendendo. Né? Por quê? Porque o inimigo engana. É um engano. E assim segue cada um desses enganos, né? 16. Portanto, quem quer ler aí? Alguém lê para nós? É pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a descendência, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Veja bem, Paulo está colocando aqui, ó, portanto, né, ó, porque onde não há lei, não há transição. Então ele acabou de mostrar o papel da lei. O papel da lei é mostrar o pecado, mas não é para salvar. Aí o 16, portanto é pela fé. Portanto é pela fé o quê? A justificação. Portanto, o homem é justificado pela fé, para que seja segundo a... Graça. O que é graça? Favor imerecido. Favor imerecido, a fim de que a promessa... O que é uma promessa? É o contrário da dívida. Se eu prometo, eu vou te dar, né, algo livre. Agora, se eu tenho uma dívida com você, eu tenho que pagar. Deus não tem dívida. Ele fez uma promessa, certo? Então, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade. Que toda a posteridade é essa? Todo ser humano que anda na face da terra. A promessa é para todos. Se ele vai abraçar ou não é outra coisa. Mas a promessa é para todos. Pergunto, a promessa da salvação é para todos ou não? Sim. Ou só para os que aceitam? Não, é sim. Prestem atenção para responder. A promessa é para todos ou só para quem aceita? Para quem aceita. Não, é para todos. Promessa é para todos. Veja, Deus deu seu filho só para os que aceitam ele? E Deus deu seu filho para todos. Porém, muito bem. Mas a promessa é para todo mundo. Certo? Ele não prometeu, só. Não. Promessa é para todos. Ele morreu por todos. O sol é para todos? Sim. Então tá respondido. Cristo é o sol da justiça. Certo? E o sol da justiça é prometido a todos, tá bom? Mas a promessa, obviamente, embora sendo para todos, infelizmente não vai alcançar a todos. Porque nem todos vão se agarrar a esta promessa. Tá bem? Isso que gerou o problema com Calvino. Conhece a famosa predestinação de Calvino? Veja, Calvino dizia que todos estão predestinados à salvação. Claro que estão. Predestinado não é destinado, gente. Veja, a promessa é para todos. Todos estão predestinados para a salvação. Você pode sair ali fora e dizer aquele lá está perdido? Não. Mas ele está lá no boteco, bebendo um monte lá, está lá fumando, batendo na mulher, quem sabe quando chega em casa. Você pode dizer que ele não vai se salvar? Não pode. Olha o ladrão na cruz, que é um exemplo maior do que esse. Qualquer um que olhasse o ladrão lá passando em Jerusalém, esse aí tá, esse é o apóstolo. Não tem. Então a promessa é para todos, mas nem todos, obviamente, vão aceitar. Tá bom? Então, olha só agora, né? Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade humana, pode colocar aqui para não ter erro, não somente a que é da lei, não somente a quem. Olha, quais eram os piores inimigos de Cristo? Eram esses, os que eram da lei. Sim. E ele diz, não somente aos que são da lei, não somente aos que vieram do parentesco sanguíneo de Abraão, não somente esse povo todo, mas também a quem? Diz ali, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Ok? Então, todos os que são da fé são contados como filhos de Abraão. Todos que são da
Fé. Mas aí você diz, não, mas peraí, mas você acabou de dizer que a promessa é para todos. Claro, no momento que ele aceita, ele é considerado como filho de Abraão. Até porque nós não somos filhos de Abraão literal. Quer dizer, talvez até tenha alguém aqui, né, descendente, mas a gente não sabe. Mas é o Abraão espiritual, né? Que toma a sua descendência em quem? Em Cristo. Certo? A promessa era a descendência que é Cristo. E aí está um outro erro que se comete demais. Não, porque os 144 mil são literais, são de Israel, porque isso, porque aquilo, porque aquilo. Não existe promessa fora de Cristo, gente. Não existe. Pode ser judeu lá da Palestina, de sangue, pode chegar aqui e dizer, não, eu sou realmente um herdeiro de Abraão, então não importa. Você aceitou Cristo? Não, e nunca vou aceitar. Está fora do reino, meu amigo. Está fora, acabou. Adão criou o problema, certo? Ou não? Sim. Foi Abraão que criou o problema? Não, foi Adão. Adão criou o problema. Pelo problema de Adão, todos nós viemos a ser escravos do inimigo, do diabo. Todos. Quem resolveu o nosso problema? Cristo, o segundo Adão. Então, peraí, Abraão não entra aqui. No que diz respeito a esse aspecto, Abraão não entra. Ele é um exemplo de fé, mas ele não entra. Adão criou o problema e o segundo Adão resolveu. Ou Abraão é chamado de segundo Adão em algum lugar? Não. Então veja bem, um criou o problema, o outro resolveu. Um nos vendeu ao pecado e o outro nos comprou do pecado. Tá bem? Perfeito. Certo? Quando você entende isso, acaba a discussão sobre Israel, sobre Jerusalém. Ah, vou me batizar lá em Jerusalém, porque não perca tempo. Perca tempo. Você acha que Deus está lá em Jerusalém? Em que família você quer entrar? Na família literal de Abraão ou na família espiritual de Abraão? Óbvio, na família espiritual. Então, 17. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus. Peraí, vamos lá. Quem então? Deus, certo? O qual vivifica os mortos, nós estávamos no mundo, vivos ou mortos? Mortos em ofensa e pecado, e chama as coisas que não são como se já fossem. Aqui está o segredo da questão da justificação o tempo todo apresentado. Vamos ler de novo isso aqui, vamos lá, olha só. Perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos, e o que mais? E chama A existência as coisas que não são como se já fossem. O que isso quer dizer em relação à justificação? Deus chega, o Botina me permita usar como exemplo Botina. O Botina bebia, fazia lá a confusão dele, todo, tal. Deus agora chega, em um determinado momento o Botina aceita Jesus, certo? O Botina aceita Jesus e começa a caminhada dele de volta. O diabo chega lá e diz, esse bêbado vagabundo aí, que tantas vezes fez a esposa dele chorar lá, porque não sabia nem onde estava, tal, pode parar, esse aí não, pode falar de qualquer um, menos desse aí. Um exemplo hipotético, certo? Deus agora diz, ele é meu, ele é justo. Deus então justifica ele. Por quê? Por que Deus justifica ele? Porque ele aceitou Cristo. Agora Deus cobre ele com o manto do Cordeiro, com o manto de Cristo, certo? Então agora ele é coberto com a justiça de Cristo. E Deus diz, ele é justo. Mas ele é justo de verdade? Não. Mas então, peraí, Deus diz, ele é justo. Por quê? Porque Deus agora olha Cristo nele, certo? Ele está coberto com o manto do Cordeiro. Deus agora olha ele como um cordeiro, não porque ele é, certo? Mas olha que fantástico isso. Daí o diabo poderia dizer, mas espera aí, você chama ele de justo, mas ele não é justo. Leiam, olha só o que diz aqui, ó. Chama as coisas que não são como se já fossem. Por quê? Porque ele agora chama o Botina de justo. Ah, mas ele não é justo. Só que Deus está chamando ele daquilo que ele vai ser. Entendem? Claro, porque Deus agora,
Vamos colocar um outro exemplo. O baixinho ali da Raquel, tá? O Henrico. Henrico, tá? O Henrico. Vamos imaginar que o Rodrigo é louco por carne. E o Henrico? Henrico. E o Henrico não gosta de carne. Um exemplo só, hipotético, tá? Eu vou na casa deles para comer, o Rodrigo se mata lá, se lambuza todo comendo um pedaço de carne gostoso e tal, e o Henrique, eu não quero, pai, não gosto. Eu olho, né, assim, claro que eu não vou desconfiar, mas eu olho, mas esse pai tem alguma coisa errada. Não parece filho do pai que tem, né? Por quê? Porque você olha para ele e ele não gosta do que o Rodrigo gosta. Mas o Rodrigo daí chega e diz, não, é meu filho. Eu não sabia que era filho. Não, ele é meu filho. Ah, é? Ah, tá bom. Passa o tempo, né? Passa o tempo. E quem sabe um dia eu chego lá, estão os dois se matando, com cada um com um pedaço de carne. Por quê? Porque com o tempo, ele foi o quê? Assimilando isso do pai. Ele foi aprendendo com o pai. E passou a gostar das coisas que o pai gosta. Ele foi vendo ele preparar, ele foi vendo e começou a pegar gosto e tal. Entenderam? Então Deus agora, né, ele chama o Botina de justo e ele chama as coisas que não são como se já fossem, porque ele acredita no poder dele, não do Botina. Veja, o que ele diz? É Deus quem opera o querer e também o efetuar. Olha só, então ele chama de justo porque operou no Botina o querer. Quando o Botina disse aceito a Cristo, quem foi que operou no Botina o desejo de dizer aceito? De querer? Deus. E agora é como se Deus dissesse, eu coloquei no teu coração querer, não coloquei? Sim, senhor, o senhor colocou. Isso eu posso dizer que o senhor colocou. Eu vou operar o efetuar também. Só quero que você confie. Sim. Entende? Então, como ele vai operar o efetuar? Aí entra o segundo ponto da justificação. Declara justo pela justiça imputada. Lembram do input? Lembram do que apaga? Sim. Clicou, apaga. Tem que estar imputado para acender. Mas aí, continuamente agora, o Botina vai começar a receber a comunicação do Espírito de Deus. E agora começa a transformação. Certo? Chamamos isso de justificação e chamamos de santificação. Para que isso tudo? Para que finalmente nós possamos ser glorificados e poder estar em pé quando vem o nosso Senhor. Se isso não é um tema que tem que atrair as igrejas, então eu não sei que tema pode atrair. É um tema fantástico, você saber que, sabe, Deus empenha a palavra dele. Está empenhando a palavra dele. O diabo chega lá e diz, mas ela não é justa. Não, eu empenhei minha palavra. Eu coloquei nela o querer e vou colocar o efetuar. A menos que ela não queira. Então, às vezes, a gente né, pede tanto, Senhor, calma, filho, eu sei o que faço. Eu sei o que faço. Apenas não desista. Não desista. Continue. A Bíblia diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, peraí. E Deus joga, entre aspas, nos 45 minutos. São muitos os casos onde até o fim. Olha o caso de Gideão nas batalhas, pode escolher. Era até o último minuto. Por quê? Porque a nossa fé tem que ser ensinada. Nós precisamos aprender a fé. Imagina, você chega assim e diz assim, Senhor, eu preciso, Senhor, que o Senhor me dê, eu sei que eu vou perder o emprego daqui 5 dias, Senhor, eu preciso que o Senhor me arrume outro emprego. E você fica apavorado, né? Não, porque Senhor, filha, tua estante está cheia de comida, você tem comida ainda para muitos dias, né? Você ainda tem emprego por 4 dias, você acha que eu não sei? Você acha que eu não sei que você precisa de um novo emprego? Você acha que eu estou dormindo aqui? Eu não sou o Deus dos filisteus, que Elias teve que dizer, quem sabe está dormindo, grita mais alto. Não preciso disso. Conheço teu coração. Eu sei tudo que você precisa. Alguma vez eu te deixei passar fome? Ele vai te perguntar. Você vai responder o quê? Não. Então acalme teu coração, fique tranquila, basta cada dia o seu mal, e eu prometi o pão de cada dia. Eu não prometi o pão do mês. Então vamos devagarinho, até porque se eu te der o pão do mês, vai chegar aqui daqui 10 dias, tá duro que é um pau, nem dá para você comer mais. Então calma que eu te dou no momento certo cada coisa, né? Isso se chama fé.
E às vezes a gente olha para aquele povo, né, que não tinha água, não tinha comida, mas era duro de coração somos nós. Eles não tinham comida. Você acha que eles tinham um armário nas costas com comida? Nós temos comida aqui, eu acredito que o Botina e a Célia aqui tem pelo menos comida para uns 15 dias aqui. Bem conversadinho, tem, né, Célia? Não tem? Tem. Então você vê, né? Se nós reclamar, aí é bravo, porque nós estamos pior do que aquele povo lá, porque aquele povo não tinha uma estante com comida. O maná comia, caía de noite. Né? Não é? Quanto tempo nós temos? 45 minutos. Vamos lá. 18. O qual em esperança creu, contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Está aqui a razão do pai da fé. Vamos ler de novo? Quem quer ler aí? Vamos lá. O que diz ali? Creu. Qual em esperança creu contra a esperança. Pera. Agora confundiu. O qual em esperança. Ele creu, veja, em esperança, creu contra a esperança. Pera, alguém me ajuda aqui, porque parece. Ficou confuso ou não? Ficou confuso ou não? Sim ou não? Sim. Como é que a gente explicaria que ele creu, ele em esperança creu contra a esperança? Vamos ler de novo, para ficar bem. Por isso que é bom estudar assim, sabe? Cada palavrinha. O qual, em esperança, creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações. E agora? Vamos lá. O Botina tem quantos anos, Botina? 61. Vamos imaginar que a Célia sempre foi estéril. Sara não era estéril? Sim. Vamos imaginar que a Célia sempre foi estéril e o Botina podia ter filho. Certo? Agora vem a promessa. Botina, você vai ter um filho. Tá bom, senhor, tudo bem. Passa o tempo e o Botina faz o quê? Vou ajudar a Deus. Foi lá, pegou Agar, tal, veio. Aparece de novo. Vou te dar um filho. Não, mas como é que... Vou te dar um filho. Aí foi que ele creu. Entende? Ali é a questão. Por quê? Porque a Célia continuava ou não continuava estéril? Sim. E estava muito mais velha agora. E não só mais velha, mas diz a palavra que já havia passado o tempo das mulheres. Não precisamos entrar em detalhe aqui. Sim. E ele, qual era o problema agora do Botina? O Botina também tinha um problema agora, que não tinha antes. A Bíblia diz que Abraão estava amortecido na carne. O que é isso? Não tinha mais a virilidade do homem. Então agora o problema era duplo. Porque além da Célia não poder ser estéril e não ter mais, né, a questão das mulheres, o Botina agora também não podia mais. O Botina agora estava velho e não tinha mais virilidade. Entendem que o problema era duplo agora? Mas Abraão creu. Aqui ele creu. Essa é a questão. Creu contra aquilo que parecia impossível. Ótimo! Em esperança, creu contra a esperança. Porque, peraí, a minha mulher já era problemática. Agora eu sou problemático também. Como é que... Não, agora eu vou crer. Chega. Não vou mais ser duro contra o Senhor. Fantástico, não? Que lindo, né? Perfeito. Só que ao mesmo tempo, veja que impressionante. Deus, ele faz a promessa, Abraão tentou ajudar, piorou a situação, obviamente, e agora Deus faz com que o problema se torne duplo. Porque agora, mesmo que a Sara pudesse ter filho, Abraão não podia ter. E mesmo que o Botina pudesse ter, a Célia não podia ter. Entendeu? Era duplo o problema. Mostrando que a justificação está fora de qualquer cogitação. Você não pode fazer e nem pode ajudar Deus nisso. Não pode. Tem que ser uma promessa. Por isso que diz que Isaac é o filho da promessa. Quando tentou ajudar, nasceu Isaac, filho da escravidão. Problema. Piorou. Então dá para tentar ajudar Deus a justificar o ser humano? Não dá. Só dá para crer. Crer E crer em esperança contra a esperança. contra a esperança. Sabe o que isso quer dizer hoje?
Isso tem gerado um problema enorme na igreja adventista, que é uma igreja que tem uma luz como nenhuma outra teve. Olha o problema que eles criaram. Eles dizem que o ser humano, todos nós hoje, a gente já foi atacado por eles, que dizemos que o ser humano pode viver sem pecado. Eu não estou dizendo que eu vivo sem pecado, por favor, não é isso, certo? Eu me agarro à fé. Deus diz que pode. Se ele diz que pode, pode, certo? Ele diz que terá 144 mil na terra que não terão engano e que serão irrepreensíveis. O que é uma pessoa irrepreensível? Pessoa irrepreensível pode ter pecado? Não. Serão irrepreensíveis, sem pecado. Então vai chegar um momento que de fato Deus vai tirar todos os pecados do ser humano. E é fantástico quando ele diz. Aí eu te pergunto, se alguém pergunta para você assim, o homem pode viver sem pecar? Se você olhar para você, você tem que responder que não. Se olha para Deus, sabe que pode. Porque ele prometeu. Sim. Então, o mesmo Deus que prometeu a Abraão, né, promete que o homem pode sim viver sem. E ele deu o exemplo, dando Cristo. Ah, mas Cristo, calma lá, Cristo veio como um ser humano. No que tange a isso, nós não temos desculpa nenhuma. Agora, claro, mas então, Rogério, eu não vou me salvar. Calma, meu irmão, calma. Uma coisa é a promessa dele. Agarre-se à promessa. Ele prometeu. Pode ser que no final das contas, no limiar da entrada, como Moisés, eu peco e não entro vivo. Mas eu vou entrar, pela graça de Deus. Eu me agarro à promessa que ele me fez e vou entrar. Talvez não faça parte dos 144 mil. Agora, qualquer um que diga, não tem como homem viver sem pecado, aí você já está fora automaticamente dos 144 mil. Por que ele está fora? Desacreditando do poder Porque ele não de crê. Deus. Claro, ele desacredita do poder de Deus. Deus é um Deus que diz, né, que coloca o selo dele, né, o nome de Deus e do Cordeiro. Isso quer dizer o quê? Um entendimento claro das Escrituras, né, no que diz respeito à adoração e, acima de tudo, né, esse conhecimento de Deus que leva verdadeiramente você a refletir o caráter dele, o caráter de Cristo na terra. Deus terá 144 mil pessoas que refletirão o caráter de Cristo na terra. Ponto final, a promessa é dele. O nome significa o que na Bíblia? Caráter. Se o nome de Deus e o nome do Filho de Deus está na tua testa, nem que o diabo te dê 1000 balaços, você não morre mais. Se estourar uma bomba dentro da tua boca, você não morre. Não estou dizendo que o diabo vai poder fazer isso, mas se o diabo conseguisse botar, o botina está selado, como 144 mil, o diabo botar uma bomba dentro da boca dele, ele não morre. Se a bomba estourar, morre todo mundo que estiver em volta dele e ele continua vivo. Não cai nem fumaça sai da boca. Quando Deus protegeu aqueles hebreus na fogueira, nem fumaça não tinha. Nem cheiro, nada. Aí, e daí? Não é? Nós vamos crer ou não? Isso é conosco. 19. E não enfraqueceu na fé, nem atentou, foi o que falamos, para o seu próprio corpo já amortecido. O que quer dizer isso? Já não tinha mais a virilidade do homem, né? Nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Olha que terrível. Sara sempre foi estéril, mas agora até, né, a questão das mulheres nela já tinha passado. Então, o que falamos, certo? E ela duvidou, né? Porque ela riu, né? Quando ela escutou, não foi? Sim, mas como a promessa foi a Abraão, Sim. né? E outra, né? Lembre-se sempre que a prerrogativa está sobre o sacerdote do lar sempre, né? Se o sacerdote, veja, Eva come o fruto. Enquanto Adão não caísse, a promessa ainda estava valendo. Estava de pé. No momento que ele cai, ele corta. Tá bem? E não duvidou, ouvinte, da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. O que é dar glória a Deus? Nesse aspecto, acreditar na promessa. É assim que se dá glória a Deus. Agora, claro, você dá glória a Deus quando acredita na promessa. Amém. Mas você glorifica a Deus quando você obedece. Por isso Jesus disse, né, eu glorifiquei-te na terra, fazendo a obra que tu me deste a fazer. Por isso, sempre atenção nas palavrinhas, que daí a gente aprende bem. Senão,
Sempre faz confusão. Aí chega lá, o pastor vai dizer, glória, 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 aleluia, e você vai achar que está dando glória a Deus. E não é isso. Não é, infelizmente. Pode repetir de novo essa parte do glória a Deus? Veja, você dá glória a Deus como... Vamos ler aqui que fica mais claro, tá bom? Olha lá, vou ler, ó. 20, falando de Abraão, tá? Não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Como foi que ele deu glória a Deus? Acreditando na promessa, pela fé. Então, acreditando naquilo que foi prometido, ele deu glória a Deus. Agora, por que deu glória a Deus dessa maneira? Porque, obviamente, a glória de Deus manifesta a sua bondade. Foi a bondade de Deus que veio e fez a promessa para ele. Porque, na verdade, não merecia mais nada. Já tinha feito a promessa, foi lá, se juntou com a outra, fez uma confusão no casamento, virou uma bagunça com Ismael. Até hoje, aqueles dois povos estão se matando lá, os descendentes de Isaac e os descendentes de Ismael, por conta daquela confusão de Abraão com Agar. Mas, mesmo assim, quando lhe foi feita a promessa, ele agarrou. Então, dar glória a Deus no primeiro passo é acreditar na promessa. É assim que você dá glória a Deus, você acredita na palavra de Deus. E o segundo passo é glorificar a Deus. Como é que eu glorifico a Deus? Na obediência. Jesus disse, eu glorifiquei-te na terra, fazendo a obra que me deste a fazer. Então eu glorifico a Deus na obediência. Entendido agora? Tudo bem? Tá? Então, por isso que os 144 mil, antes de poder ser arrebatados, eles serão o quê? Glorificados. Entende? E eu te pergunto, uma pessoa que é glorificada, que é coberta com a glória de Deus, que é coberta com a bondade de Deus, vai ou não vai manifestar o caráter de Deus? Com certeza. Todos vão ser glorificados? Não. Só os 134 mil. Vamos lá, né, para ficar bem claro isso. Os 144 mil são glorificados em vida. Essa é a diferença. Certo? Os outros são glorificados saindo da sepultura. Todos têm que ser glorificados. Por quê? Porque você não vai conseguir, obviamente. A glória de Deus, né? Certo? Ok? Então, esse é o aspecto, né? Já estamos terminando, hein? Um pouquinho mais, tá? 21. E estando certíssimo, quem estava certíssimo? Abraão. Estando certíssimo de que o que ele tinha prometido, ele quem? Deus. Deus. Que aquilo que Deus tinha prometido também era poderoso para o... Cumprir, O que nós falamos aqui? É Deus quem opera o... querer e o efetuar. Então, veja, ele opera o querer, né? Deus promete e agora Deus vai cumprir. Certo? 22. Pelo que isso lhe foi também o quê? Qual é a palavrinha ali? Imputado. Imputado. Ó, o que falamos da imputação? Não é a comunicação do Espírito. Vamos recapitular isso bem rapidinho. Qual é a diferença entre justiça imputada e justiça comunicada? Segundo a Bíblia. Qual é a diferença? A justiça imputada declara você justo. A justiça comunicada transforma você em uma pessoa justa. Entendido? Entendido não? Você aceitou a Jesus, a justiça é imputada e você é declarado justo. Agora começa a justiça a ser comunicada para que você vai sendo transformado dia a dia numa pessoa justa. Ok? 23. Ora, não só por causa dele, não só por causa de quem? De Abraão, está escrito que lhe fosse tomado em conta, mas também por nós quem? Nós quem? Nós hoje. Nós hoje, também por nós, a quem será tomado em conta? Quem? Os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, nosso Senhor. Então, isso valeu para Abraão, mas vale também para nós. Se cremos naquele que ressuscitou a Jesus. Quem ressuscitou Jesus? Amém, Pai. Né? O qual, por nossos pecados, foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Por que ele ressuscitou para nossa justificação? Vamos lá.
Jesus morreu na cruz. Quando ele morreu na cruz, ele tornou possível a minha e a tua salvação. Certo? Então, a justificação é o que Cristo fez por mim e por você. Justificação é o que Cristo fez por mim e por você. Justiça imputada. Ele chega e diz, pai, eu morri pela Raquel. Então, é imputada na Raquel a justiça. Mas por que diz ressuscitação? Por que a ressurreição? Leiam de novo. Veja só. Olha o final ali, ó. Diz assim, ó. O qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Por quê? Porque o Cristo ressurreto é o que nos comunica diariamente a sua justiça. Certo? Cristo tivesse apenas morrido por nós, ele nos salvaria dos nossos pecados, certo? Mas a justificação requer a imputação e também a comunicação. Então Jesus em pessoa no céu, ele é nosso intercessor, ele é nosso mediador, certo? Então ele diz lá, pai, é o meu sangue. Mas Jesus, pelo seu Espírito, comunica constantemente a nós o quê? O quê? A sua santidade, santificação. Dia a dia Jesus comunica a nós a sua, através de quê também? Da palavra. Tá? Então o Espírito de Cristo trabalha constantemente em nosso coração, aqui na terra, levando-nos também à palavra. E aí nós somos santificados não pela palavra, nós somos santificados por Cristo, nós somos santificados por Deus, através da palavra. A palavra é o instrumento de Deus para a santificação. Assim como o sábado santifica nós? Não. Sábado é o instrumento de Deus para a nossa santificação. Isso está na Bíblia ou não? Sim. Tá? Também lhes dei os meus sábados, para que saibais que eu sou o vosso Deus, que vos santifica. Para que vocês saibam que sou eu que santifico vocês, Deus está dizendo, eu dei também o meu sábado, porque o meu sábado é santo, e sendo santo, ele é usado por Deus para a nossa santificação. Nesse exato momento, Deus está usando o sábado para a nossa santificação. Amém? Amém. Amém. Próxima vez a gente continua então o capítulo 5, tá bom? Tudo bem? Só clicar no vermelho? Só voltar, né?